Depois da grande perseguição à igreja em Atos capítulo 8, onde os discípulos se espalharam por toda parte, aqueles que haviam vindo para a grande festa de Pentecoste acabaram ficando em Jerusalém por causa da pregação do evangelho. E eles foram perseguidos, em Atos capítulo 8, e fugiram rapidamente, para não serem mortos ou presos. Mas, ao irem embora de volta, fugindo rapidamente, levaram algo precioso com eles, que é o Evangelho. E onde eles estavam passando, iam anunciando o Cristo, o Messias, que era novidade, porque até então provavelmente tinha ouvido falar de alguma parte que um dia viria o Salvador, mas anunciando aos judeus, aqueles que esperavam. E muitos foram se convertendo ao evangelho puro. Daí começa aquela grande perseguição que não parou naquele momento. Foram embora. Mas o que nos chama a atenção é que as pessoas, mesmo com medo de morte ou de prisão, não deixaram guardado para si próprio a mensagem da salvação. Entenderam que aquelas pessoas dos quais onde estavam passando também tinham necessidade de ouvir o evangelho para tomar a sua própria decisão, se ia aceitar Jesus como Senhor ou se ia negar, como os próprios judeus já haviam negado. Então levaram na mente e no coração a mensagem da vida, aquela que Deus havia prometido há tempos e agora ela chegou, que está em Cristo. Foram anunciando por toda parte o evangelho. E assim as pessoas estavam se convertendo ao evangelho, ao cristianismo, se tornando cristãos ou seguidor de Cristo. A boa nova que os líderes religiosos haviam rejeitado e rejeitado a própria pessoa de Cristo, outros estavam aceitando. Como Jesus já havia falado em João capítulo 1, no versículo 11, veio para os seus e os seus não o receberam. Aí ele diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, os que são nascidos da água e do Espírito. Esses estavam dando crédito. E hoje muitas pessoas fazem a mesma coisa, dão crédito a essa mensagem porque ela é salvadora. É com dificuldade. Talvez pessoas hoje podem até aceitar com mais facilidade o batismo, que é o sepultamento nas águas, mas tem dificuldade em aceitar o evangelho que Jesus trouxe, por causa de outras doutrinas que homens têm ensinado que fugiram do padrão da nova aliança. Mas essas pessoas fizeram algo fabuloso. Encontramos parte dessa história no capítulo 11 do livro de Atos, a partir do versículo 19. Essa mensagem ela é importante por quê? Porque tanto eu como você, nós podemos ter como base que não é difícil viver o evangelho e não é difícil pregar o evangelho. Tiveram sim que fugir da perseguição, de morte ou prisão. Também hoje temos que fugir da perseguição do pecado, que vem o tempo todo tentando abocanhar tanto eu como a você, também de tentar afastar a gente de uma prisão que é feita pelo próprio homem, em doutrinas erradas. Essa é a prisão. Lá era uma prisão física ou morte física. Hoje, nos nossos dias, é uma prisão no pecado ou uma morte eternamente no pecado que o homem tem pregado muito para tirar o caminho, tirar o objetivo da pessoa, servir o caminho. Então, precisamos ser pessoas espertas e conscientes que nós temos que examinar as Escrituras, porque nela está contido as palavras que traz a salvação para a vida eterna. No livro de Atos, nós podemos observar aqui que eles fazem o quê? Eles começam essa jornada no versículo 19. Ele diz,
Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus, que é aqueles cuja esperavam a salvação, que Jesus já havia falado desde o capítulo 1 de João, no versículo 11 e 12, aqueles que aceitam, porque os líderes religiosos já haviam rejeitados. Alguns deles, no versículo 20, ele diz, porém que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendos se converteram ao Senhor. É muito importante isso, porque você pode se converter a uma doutrina de uma igreja e às vezes não está se convertendo ao Senhor verdadeiramente. Por isso, aqui eles não estavam fazendo nenhum sinal, nenhum prodígio, nenhuma cura miraculosa, nem chamando para alguma coisa especial. Simplesmente estava anunciando que Jesus já veio, já morreu, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, e que esse é o enviado do Senhor, esse é o prometido do Senhor, esse é aquele que traz a salvação para a vida eterna. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele foi morto, pregado em uma cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E quem crê nesse nome e aceitar ele como Senhor, como ele disse aqui, no Senhor, ia ter a salvação. Mas não é só crer no Senhor. Temos que crer e praticar os seus ensinos, porque o filho obediente obedece aos conselhos do seu Senhor, do seu Pai eterno. E Jesus é o que trouxe a mensagem do Pai eterno para que possamos dar crédito no Senhor Jesus, porque Ele é o Senhor de nossas vidas. Quando dissemos para nós mesmos que aceitamos Jesus como Senhor, isso quer dizer que nós estamos falando, nós vamos obedecer e praticar os ensinos que o Senhor trouxe, porque aí faz sentido. Quando falamos daqui para fora que Jesus é o nosso Senhor, mas não fazemos o que Ele tem ensinado, quer dizer que Ele não é o nosso Senhor. Somos bastardos e não filhos. Então ele disse que alguns deles, porém que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falava também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Barnabé é o filho da exortação. Ele incentivava as pessoas a estar crendo em Jesus, confiando nessa palavra, porque ela é única, ela traz a salvação. E Barnabé foi enviado para lá. Tendo ele chegado, versículo 23, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Como é permanecer no Senhor? Você já parou e pensou nisso? Permanecer no Senhor é permanecer naquilo que Ele tem ensinado. Porque quando eu começo a praticar outras coisas que não vêm do Senhor, isso quer dizer que eu estou desviando da companhia do Senhor, estou fugindo ou se ausentando da pessoa de Jesus Cristo que vai me dar a salvação. Isso é algo que eu vou estar fazendo e desviando. Porque talvez alguém que está por perto, que está ensinando, seja o pregador, seja o palestrante, ele tem algum tipo de doutrina que vai conseguir me induzir a praticar algo que não vem do Evangelho. E eu vou cair e vou estar praticando. Barnabé aqui ficou tão feliz porque quando ele chegou, viu a graça de Deus, alegrou-se
e exortava que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Quer dizer, vocês acertaram o caminho. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Então, eu estou feliz porque vocês permanecem nesse caminho. É muito importante isso para mim e para você, ter esse cuidado de andar no caminho do Senhor. Não ficar fascinado com as religiões que acontecem à nossa volta. Não ficar fascinado por coisas que dizem que está acontecendo. Mas para que a gente possa ficar na simplicidade do Evangelho e seguir o Senhor. Desde o começo da conversão até o último dia que Deus permitir que nós vamos viver aqui nessa terra. Por que eu digo até o dia que Ele permitir? Porque após terminar o nosso ciclo de vida aqui, terminou o prazo também. Aqui que nós vamos mostrar para o Senhor que vamos estar com Ele ou vamos estar sem Ele. E devemos ter bastante cuidado, porque podemos cair da graça e não ter a salvação. Pois bem, versículo 24, porque era homem, falando de Barnabé, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Por que ele foi procurar Saulo? Saulo, que é o apóstolo Paulo, era uma outra pessoa também que era eloquente e abraçou a fé de tal forma que Deus deu um privilégio muito grande para o apóstolo Paulo. Trabalhou muito, enfrentou muitas dificuldades e foi vencendo barreira por barreira, porque o evangelho atravessou fronteiras e graças a Deus, tantos outros apóstolos, mas principalmente Saulo aqui, o apóstolo Paulo, esse não preocupou se ia morrer, se ia viver, se tinha riqueza, se era pobreza, se estava vestido, se estava nu, se estava com o estômago cheio, se estava vazio, ele aprendeu a viver. E ele fez isso. Abraçou a fé de tal maneira que ele venceu os obstáculos. Mais tarde, mesmo sendo levado para a prisão, Paulo estava vivendo ao lado do Senhor, junto com outros malfeitores. Como Jesus esteve no meio de dois malfeitores. Paulo estava naquele navio, e aquele navio cheio de pessoas presas que estavam indo para Roma, e Paulo anunciando o Evangelho. Paulo vai viver até ele ser morto, ou nós não sabemos o exato, se foi decapitado, se foi outra morte, se morreu na velhice, mas ele pregou o Evangelho até o último minuto da sua vida. Essa convicção e essa confiança de permanecer no Evangelho, eu e você, nós precisamos ter ela. Porque o mundo dos nossos dias não está preocupado com a salvação do homem. Hoje, ser ou ter uma religião, ser um religioso ou ter uma religião, se tornou uma coisa muito superficial. E isso não importa o que eu estou seguindo. O que importa é que eu tenho uma religião. Mas para salvar o homem, só há um caminho, que é Cristo Jesus. E esse caminho nós aprendemos ele praticando aquilo que ele ensinou, a lei de Cristo, que Paulo disse na carta aos Coríntios: eu não estou sem lei. Eu estou debaixo da lei de Cristo, porque a nova aliança tem preceitos que devemos guardar e praticar, como tinha na antiga aliança. Preceitos e algo que tinham que fazer para praticar a antiga aliança. Na nova aliança também tem. E se guardarmos, vamos receber o galardão. Se não estivermos guardando e praticando, infeliz daquela pessoa que partiu para outras doutrinas, né? E aqui ele vai atrás desse homem chamado Saulo, que vem receber o nome de Paulo, porque Paulo era uma ferramenta importante nas mãos do Senhor para continuar pregando o evangelho para os gentios. Paulo saiu do meio dos judeus e foi para os gentios, pregando o evangelho. Recebeu o evangelho direto de Cristo e pregava um evangelho igualzinho os apóstolos estavam pregando. Daí surgiu muitas igrejas espalhado por todas as outras partes, que causou até ciúme aos judeus. Paulo fala isso na carta aos Romanos,
porque os que rejeitaram abriu um caminho para que aqueles que nem haviam sido os filhos da promessa para receber a salvação, agora estão recebendo a salvação e abraçando com firmeza no coração. E fala aqui, e tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja, ensinaram a numerosas multidão. Em Antioquia foi os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Essa palavra cristão, ela aparece por 3 vezes na Bíblia só. Parece 3 vezes, mas é uma palavra que tem um sentido muito importante, porque ela diz de quem você é discípulo e a quem você está seguindo, de verdade. Porque cristão é aquele que segue os ensinos que Jesus deixou. Foi ensinado por Cristo aos santos apóstolos e eles saíram ensinando as práticas para que a igreja pudesse estar praticando na nova aliança para ser a verdadeira igreja do Senhor. E diz ainda no versículo 27 que naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, Desceram e mostra aqui que eles estavam já voltados para os trabalhos que Deus ia anunciar para que a igreja pudesse fazer. A igreja que serve ao Senhor. E em Lucas, nós podemos observar que Jesus tenta mostrar isso para que a igreja pudesse praticar, mas muitos rejeitaram. No livro de Lucas, capítulo 19, só no versículo 7, percebemos que Jesus não está brincando aqui quando ele está conversando com estas pessoas que rejeitaram o evangelho. Essas pessoas que não querem ficar do lado de Jesus. Pessoas que dizem que querem a vida eterna, até anunciam o nome de Jesus ou falam, mas na hora de praticar a doutrina que Jesus ensinou, estão praticando outras. Aí ele diz no versículo 27 do capítulo 19 de Lucas: quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Aqueles que não querem que Jesus reine sobre ele. Aí você que está do outro lado pode falar: José Carlos, mas eu quero que Jesus esteja reinando na minha vida. Como é que Jesus reina na sua vida? É através das palavras que ele anunciou no Evangelho. Então, se você está praticando as palavras do Evangelho, isso quer dizer que Jesus está reinando na sua vida. Mas se você não está praticando as palavras que Jesus ensinou no Evangelho, tem falado muito isso em outros vídeos, você se tornou inimigo de Jesus. Você é um anticristo, porque você está indo contra a doutrina da nova aliança, que veio para todos os povos. Aí você está sendo uma pessoa que é inimigo de Cristo. Não queira ser inimigo de Cristo. Pratique aquilo que ele ensinou, porque tem a certeza do galardão. Tem a certeza da vida eterna. Aí você pode ter a confiança no seu coração e na sua mente que você está seguindo o caminho que conduz para a vida eterna. Que Deus abençoe você. Se você já é inscrito no canal, continue sendo uma ferramenta na mão do Senhor para a sua vida, aprendendo dele. Também seja um mensageiro do Senhor, enviando essa mensagem a outras pessoas que precisam também ouvir a verdade pura do Evangelho. Se você só está visitando o canal, desejo que Deus abençoe você também. Se tem o desejo de se inscrever, fique à vontade. Esse canal não é meu, esse canal é nosso. É para que possamos ajudar a outras pessoas que talvez não temos a possibilidade de conversar pessoalmente com a Bíblia aberta. Vamos mandar o vídeo para que essa pessoa também possa ser instruída, ou pelo menos abrir a sua mente
para aprender a fonte segura. Que Deus nos abençoe a todos nós.